Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nessa manhã, esteja conosco mais uma vez. E em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 9, a palavra de Deus declara: E disse o Senhor a Caim: Aonde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha, se Deus faz essa pergunta, onde você está? Ele não quer saber algo que ainda não sabia sobre você. Pode ter certeza absoluta. Ele sabe a resposta certa, sim, onde você está. Porém, ele quer provocar alguma coisa em você, algo que só pode ser provocado dessa maneira, com a condição de que a pergunta atinja o seu coração, com o objetivo de extrair de você o arrependimento através da confissão dos seus pecados. Quer encontrar felicidade em sua vida? A verdadeira felicidade, não a felicidade que o mundo dá, a verdadeira felicidade. Você quer encontrar essa verdadeira felicidade? Se você quer então encontrar essa verdadeira felicidade, responda a essa pergunta: onde você está? Onde você está? Se está um pouco confuso ainda, ou se você ainda não entendeu, vamos deixar então que o Espírito Santo ele possa nos conduzir na busca da resposta certa para essa pergunta. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar comigo. Vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento. Momento de unidade, momento de repartir do pão, de ler a tua palavra. Não somos dignos, Senhor, da tua presença, a qual nós temos nesse momento. Não somos dignos de abrir a tua palavra, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras para ler. Ainda assim, graciosamente o Senhor nos permite. Cuida de nós, Paizinho, nesse momento. Guia-nos pelas tuas veredas de justiça. Resplandece a luz do teu rosto sobre nós. Que possamos nós hoje, mais uma vez, escutarmos a tua voz e, acima de tudo, praticar a tua justiça, a tua verdade nas nossas vidas. Paizinho, que teu Espírito Santo possa falar conosco a cada palavra aqui. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. E que, acima de tudo, seja feita a tua vontade. Amém. Se você puder, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo de número 32. É um capítulo pequeno, mas também grandioso. Salmo 32, nós vamos ler o Salmo inteiro, 32. Quem vai fazer a leitura para nós é a nossa irmã Rita. Então, irmã Rita, por favor. Amém. Lê o salmo todo, hein, irmão? Sim, sim, o Salmo todo. Amém, amém. A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e... Ixi, é à vista. Peraí, irmão. A vista tá ruim. Peraí, só um momento. É perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que
é santo, orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, glória, e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todo vós que sois retos de coração. Amém. Amém. Glória a Deus Todo-Poderoso por esse maravilhoso salmo de alegria, de felicidade. Sim, felicidade. Vamos analisar um pouquinho. Todos os seres humanos, todos, do mundo todo, são confrontados por dois problemas básicos: a culpa em relação ao passado e a ansiedade em relação ao futuro. Vou repetir: a culpa em relação ao que passou ou a ansiedade pelo que vai acontecer no futuro. Isso é um sofrimento muito grande para as pessoas na Terra. O Salmo 32, ele trata diretamente essas duas questões. Em relação à primeira, Deus, ele nos promete, né, o seu perdão. O Salmo, ele começa com uma bem-aventurança, ou como aqui na minha versão, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Ele começa com essa bem-aventurança. Como Deus pode nos perdoar pelos nossos pecados em vez de usá-lo contra nós para nos acusar? Deus, ele não usa os nossos pecados para nos acusar. O apóstolo Paulo nos dá essa resposta. Deus, ele não nos acusa, mas nos perdoa. O apóstolo Paulo nos dá essa resposta, citando esses mesmos dois versículos desse salmo como um exemplo no Antigo Testamento da justificação dos pecados pela graça de Deus, por meio da fé, independente das obras. Está em Romanos capítulo 4, versículos 6 e 8. Eu vou ler para você. Mas nós vamos voltar para o Salmo 32. Romanos 4, do versículo 6, 7 e 8 diz. Aqui são palavras do apóstolo Paulo, em que ele menciona o salmo que nós lemos. O apóstolo Paulo fala: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita em justiça, independente de obras. Aí aqui agora, no versículo 7, está entre aspas, porque agora são as palavras do salmo que nós lemos. E o apóstolo Paulo começa: Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Deus acredita justiça. Justiça, independente das obras. Se as minhas obras são más ou ruins, se as minhas obras são péssimas, egoístas. Deus, ele acredita a justiça para mim. Ele me justifica, ele me dá
essa justiça através de Cristo Jesus, ele me entrega essa justiça. Através de quê? Do homem que é perdoado. Através do perdão dos pecados que são apagados. Porém, nós precisamos confessar os nossos pecados. Deus não pode estender o seu perdão sobre os nossos pecados enquanto não os colocamos diante dele em confissão. Enquanto nós não colocamos diante de Deus a confissão dos nossos pecados, ele não vai nos perdoar. Ah, José, mas ele não sabe. Irmão, sabe. Ele sabe dos seus pecados, ele sabe dos meus pecados, sabe de cada um. Ele sabe da quantidade de fios de cabelo que tem na sua cabeça, no seu corpo. Ele sabe tudo, ele que te criou. Por que então ele quer que eu fale para ele, Joelce, os meus pecados, se ele já sabe de tudo? Pelo mesmo motivo que ele pergunta a Caim onde está Abel, sabendo Deus já que Abel estava morto. Ele esperava ali naquele momento que Caim pedisse perdão e confessasse os seus pecados. Senhor, pequei. Me arrependo dos meus pecados. Me perdoe por ter matado o meu irmão. Era isso que Deus queria ouvir. Por isso que Deus perguntou. Porque ele queria extrair, e ele quer extrair de nós, essa confissão. Não porque ele é um Deus mau, não por isso. Ele está te dando a condição de você se arrepender e falar para ele. Nós podemos ter a mesma atitude de Caim e falar de forma blasfemadora. Por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Arrogante até. E não estarmos nem aí, não nos arrependermos dos nossos pecados. Ou nós podemos fazer como Davi, entregar a Deus e falar, Senhor, me perdoa, eu pequei, eu fiz exatamente isso. E você falar exatamente o que você fez. Não é você chegar para Deus e dizer, Senhor, me perdoa, o Senhor sabe que eu pequei ontem, né? Você sabe o que foi que eu fiz. Então, o Senhor sabe o que foi que eu fiz, então não precisa eu falar. Não, irmão, fala. Fala qual foi o pecado. Senhor, eu pequei, eu fiz exatamente isso. Eu peguei, fui na cozinha, peguei sei lá, a ração do animalzinho, ao invés de dar para ele, eu fui foi esconder, o bichinho passou a noite, o dia todo sem comer e eu não dei porque eu não quis. Me perdoe, Senhor. Não importa qual for o pecado, você fala para ele qual foi o pecado. Diga para ele. Nós precisamos confessar o pecado. Da mesma forma que Davi fez aqui. Davi ele descreve o tormento daqueles que se recusam a assumir a sua culpa. É um tormento você não assumir sua culpa. Muito antes de sugerir, sabe, a expressão uma doença psicossomática. Antes de surgir isso daí, a Bíblia já falava sobre isso. Muito antes. Davi ele relata como a sua consciência torturada, né, provocou sintomas físicos. Versículo 3. Lê comigo. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Por de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força se esgotava como o tempo de seca. O corpo dele estava estremecido, estava definhando, estava fraco. Sabe quando você não tem força de levantar da cama? Quando o dia que levanta você não sabe o que vai ser do dia, você fica ali atormentado pela ansiedade sobre aquilo que vai acontecer, se torturando pelo passado que você teve. Irmão, entrega, fala para Cristo, Senhor,
me perdoa por esses pecados. E relata minuciosamente com cada letrinha o pecado que você cometeu. Fala para ele, se livra do passado, sem a ansiedade daquilo que vai acontecer no futuro, mas olha para frente, olha para o alvo, olha para Cristo Jesus, permanece com os olhos fitos em Cristo. Olha o que estava acontecendo aqui com Davi, no verso 3 e no verso 4. A angústia que ele estava passando. Por quê? Porque ele escondeu os seus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados. Assim, Deus promete nos guiar, mas não devemos esperar que ele nos guie da mesma forma que são guiados cavalos burros, né? Cavalos e burros, como o próprio salmista aqui fala, o próprio Davi fala. Que eles não sabem para onde vão, nem para onde vá, nem na hora de parar, nem na hora de frear. Não sabe, o cara não sabe a hora que é para fazer, a hora que não é para fazer. Está desenfreado, versículo 9. Não seja como o cavalo e o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Irmão, tem o domínio próprio. Se Davi está falando isso aqui, é porque você não precisa de uma rédea na sua boca para lhe frear, para você não cometer o pecado. Você não precisa disso. Você precisa decidir. É uma decisão. É uma decisão. Coloca um louvor. Pega a Bíblia, abre. Rapaz, eu vou ler aqui o Salmo 32. Faz a leitura. Depois pega papel e caneta e faz um resumo. Destaca os pontos que falaram a você. Ficou com dúvida? Procura alguém que possa te ajudar. Se eu puder, de repente, você me chama, eu dou um jeitinho, a gente conversa. Pergunta a alguém que se pode ajudar. Investe teu tempo na leitura da palavra, no louvor, em oração. Invista seu tempo nisso, ao invés de você ficar pensando no que vai acontecer amanhã. Hoje, o dia mal começou, você está pensando amanhã. Invista seu tempo na leitura da palavra, no louvor. Volte-se para Cristo e fuja do pecado. Fuja do pecado. Joelson, mas meu celular, de vez em quando eu entro lá no Instagram e eu tô vendo lá coisa que não é para ver. Irmão, você faz assim, começa a curtir foto de cachorro, de filhote. Começa a curtir foto de filhote, de bebê. Pode ter certeza. O Instagram ele vai começar a te mostrar esse tipo de coisa ao invés de imoralidade. O Instagram ele vai começar a te mostrar mais desse tipo de coisa que você está curtindo. Foto de bebê, foto, piadinha. Vá nessa. E aí você vai fugir, começa a curtir coisas de Deus. É um salmo, começa a curtir uma passagem, vai no pregador que seja digno da palavra, começa a curtir coisas dele. O Instagram ele vai começar a te mostrar esse tipo de coisa. E você vai fugir do pecado. Você não pode ficar esperando que simplesmente o Espírito Santo, além de falar com você como está falando aqui agora, que ele venha em cima de você, ele venha assim, de assim, bem-aventurado, meu filho, preste atenção, estou de olho em você, não faça isso, não mexa no seu celular, vá ler a Bíblia. Não espere pelo Espírito Santo, não, ele já está falando isso para você aqui agora. Esse salmo, ele representa um ponto de vista único, uma visão posterior ao fato consumado. O fato aqui já foi consumado quando Davi escreve o Salmo 32. E o Salmo 32 ele está focado na libertação que Davi sentiu após finalmente ter confessado seus pecados. Por isso que o Salmo ele começa com Davi exaltando felicidade aqui. Como é feliz, e repete a mesma coisa aqui no versículo 1 e no versículo 2. O foco do Salmo não é o problema.
O foco do salmo é na felicidade, na solução do problema. A solução aqui é o perdão dos pecados. E Davi, ele fala como é feliz. Em algumas outras versões, bem-aventurado, bem-aventurado. No restante do salmo, Davi é um mestre sábio, exortando os fiéis a orar e a confiar no Senhor. A partir do verso 6 você vê isso. Davi começa a instruir aqui no verso 6, ó, portanto, todos os que são fiéis, né? Os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Olha que lindo isso. Elas não atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias. Por que ele preserva das angústias? Por que você acha que Davi fala isso aqui? Porque o perdão já aconteceu. E Davi instrui o povo a orar, a pedir perdão, para que Deus se torne esse abrigo, para livrar você da sua angústia. E me cercarás de canções de livramento. O quanto é bom colocar um louvor verdadeiro, não um louvor para lhe engrandecer ou lhe ensoberbecer, falar que você vai ganhar de ouro e prata, e que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida para você ganhar ouros e prata. Como tem canção assim, né? Versículo 10: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege a quem nele confia. Aquele que confia no Senhor é protegido. Mas muitas são as dores dos ímpios. São aquelas pessoas que não pedem perdão dos seus pecados, que não confessam a Deus que pecaram e não falam minuciosamente. Se escondem de Deus igual a Caim, continuam blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo, falando para Deus: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Esses são os ímpios, que vão vagar por aí pela terra, até o dia da volta de Jesus, para ser julgado. Então, Davi, ele é um mestre, exortando as pessoas que o louvem, vamos louvar a Deus. A alegria e o alívio de Davi por ter sido perdoados, eles são claros nesse salmo. São claros aqui nesse salmo. São claros. Davi aqui, ele apresenta essa concepção do perdão por 4 perspectivas diferentes, 4 ângulos diferentes. Quando ele fala sobre perdoados, conceitualmente que o perdão que sobrecarregou Davi já não sobrecarrega mais. Quando ele fala que foram apagados, é um outro conceito sobre o perdão, os pecados são apagados, é outra maneira de considerar o perdão que é praticado por Deus para nós, perdoando o pecador. Eles são apagados para nunca mais serem vistos. Deus não esfrega o que você fez no passado na sua cara. Não atribui culpa. Então nós somos perdoados, os pecados são apagados, ele não atribui culpa. Assim como creditou a fé de Abraão com justiça, lá em Gênesis, quando a gente vê sobre Deus justificando Abraão com justiça, né? Justificando Abraão através da fé dele, Deus, ele não atribui pecados àqueles que os confessam. Não há hipocrisia. O resultado da confissão é um novo começo. É um novo começo. O resultado dessa confissão é um novo começo.
É a vida da pessoa que começa a ser escrita novamente como uma página em branco. É uma página em branco, você é limpo dos pecados. Lembra do batismo? Você imerge nas águas, sujo e imundo com uma vida antiga. Lá embaixo você é morto. Quando você ressurge, você está ressuscitando, lavado pelo Espírito Santo. É uma nova vida. Não há hipocrisia nisso. É verdadeiro, é real, é literal. Nós somos perdoados, os pecados são apagados. Deus não atribui mais culpa com o que passou. Não há hipocrisia, porque o pecado de fato foi apagado. Nós fomos justificados. No Monte Sinai, Deus declara a Moisés o seu abrangente perdão para aqueles que se arrependem. E o apóstolo Paulo, novamente, eu vou tocar nesse assunto, ele cita a justificação que somente pela fé, lá em Romanos 4, 6 e 8, nós lemos sobre isso. Confessar a Deus os nossos pecados é o único caminho para a liberdade, para a verdadeira felicidade. Confessar os nossos pecados. Apenas ele tem o poder não só de perdoar, mas de justificar. Não só perdoar, mas justificar. Aqueles que foram perdoados devem se alegrar em Deus pelo perdão. Meu irmão, seu pecado foi perdoado, foi justificado. Essa felicidade é fruto de paz com Deus. Precisamos dela para viver bem, precisamos dessa paz. O próprio Cristo é a paz. Não a paz que está no mundo, é a própria paz, a paz que vem do alto. É a própria paz que nos traz todos os sentidos de uma verdadeira vida. Portanto, quando precisar de perdão, clame a Deus. Ele certamente lhe ajudará. Ele sabe de todos os seus pecados. E se você precisa, nesse momento, não confessar para mim, mas para Ele, se você precisa, nesse momento, confessar algum pecado que você ainda não confessou, eu convido você a curvar sua cabeça, fazer uma oração comigo e confessar a Ele todos os seus pecados. E se a lista é muito, irmão, eu sugiro que quando terminar esse devocional, você faça a lista, para não esquecer de nenhum dos pecados e confesse todos para Ele. Curva sua cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Um momento grandioso de sabedoria, em que o Teu Espírito Santo falou tão profundamente conosco. Nos sentimos alegres, Pai, pois sabemos que nós fomos perdoados. Aqueles, Pai, que nesse momento estão confessando os pecados a Ti. Apaga, Senhor. Apaga, Pai. Que a partir daqui haja uma nova vida. Que a partir daqui, Pai, haja uma nova esperança na vida dessas pessoas. Que eles encontrem a luz, que eles encontrem a paz, que eles encontrem a felicidade que tanto buscam, Senhor. E que a partir de hoje entenderam verdadeiramente que essa felicidade vem de Ti. Cuida de nós, Paizinho eterno, até a volta do Teu Filho amado. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos. Proporciona o pão nosso de cada dia. Livra-nos do homem mau, do laço do passarinheiro. Sim, Senhor. Resplandecendo a luz do Teu rosto sobre nós. Que nós possamos ser luz e sal na vida de muitos, daqueles que necessitam. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Somos pecadores. E te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho amado. Obrigado, Jesus, por cada gota de sangue derramada na cruz do Calvário. Obrigado, Pai.
estamos aqui reunidos em unidade, te entregando cada pecado que cometemos, confessando eles diante de ti. Apaga, Senhor. Escreve uma nova página a partir daqui. Apaga a ansiedade. Apaga a depressão. Afasta, Senhor, o desejo de morte. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Nós repreendemos, Pai, todo o mal. É o que nós oramos, Pai, te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Em nome do teu Filho Jesus. Trata, Senhor, cada pessoa que nesse momento te pede perdão. Eles buscam a ti, Senhor, por amor. Nós te buscamos por amor, pela verdade. Cuida de nós, Santo Deus. Em nome do teu Filho Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. E que, acima de tudo, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Amém.